Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro, de novo aqui no Futuro Vem do Futuro, com mais um episódio de IA é uma questão de liderança e não só de tecnologia. Então a gente está explorando esse tema nessa temporada, assim, que eu acho que é muito importante para a gente trazer, né? A gente pensa na inteligência artificial muito mais como uma ferramenta, mas a gente sabe que tem um desdobramento muito maior do que isso, né? E hoje a gente está aqui com uma convidada especialíssima. A gente está com a Flávia Zanier Fazoli, dê uma olhada aqui, uma cobrada aqui para não errar o nome dela, que ela é diretora executiva de marketing e comunicação na NTT Data Brasil. Flávia, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Leandro. Muito obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte aqui dessa discussão num momento tão bacana, tão especial que todos nós estamos vivendo e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha jornada e trocar algumas ideias e também aprender, né? Que a gente sempre aprende. Com certeza. Um pouquinho não, né, Flávia? Que a gente estava conversando aí no cafezinho antes de entrar aqui para gravar, já tinha muita coisa. Inclusive, já dava até para fazer um episódio lá fora, lá quando a gente estava conversando aí. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos começar pelo começo, Flávia. Eu queria que você se apresentasse, né? Então, contar um pouco da sua trajetória também aí, né? Que são 30 anos aí já na área de marketing e marketing na área de tecnologia, né? Acho que nunca saiu dessa linha, né? Nunca. Sempre nessa linha, assim. Exatamente. E eu imagino, assim, o tanto de repertório que veio sendo construído aí durante esses 30 anos, porque a tecnologia mudou muito. Talvez não tão rápido quanto está mudando agora, mas mudou bastante aí nesses 30 anos, né? Então, conta um pouquinho aí de você aí pra gente, por favor. Bem, bacana. Então, eu sou a Flávia, eu sou mineira, né? Também encontramos essa linha comum. Gostamos de conversar, bater uma prosa. Nasci em Belo Horizonte, mas eu morei muitos anos numa cidade próxima a Belo Horizonte, Sabará, mas a vida inteira eu fiz essa jornada de acordar cedo e estudar em Belo Horizonte e acabei me formando em administração de empresas na PUC, Legal. Minas. E foi onde tudo começou, onde eu me apaixonei, né, dentro do curso de administração, dentro das possibilidades que o curso oferecia, eu me apaixonei pelo marketing. Tive a sorte de ter um professor também fantástico que me incentivou e me ajudou também a encontrar essa escolha, né? E desde sempre comecei a explorar essa carreira dentro do marketing. Então, comecei ali trabalhando em uma empresa local de tecnologia, né? Eu sempre tive, desde muito criança, um interesse por tecnologia, talvez por do meu pai ser engenheiro, o meu irmão também escolheu essa carreira de engenharia, eu me interessava e era sempre muito curiosa também pelos temas. E aí eu comecei a trabalhar numa empresa mineira de tecnologia mesmo, nativa lá de Belo Horizonte, com marketing, olhando aí para marketing, era uma empresa que desenvolvia sistemas de gestão, principalmente para fundos de pensão e também olhava para o setor financeiro. Então ela desenvolvia ali os sistemas, comecei a minha jornada ali. E logo vi que o mundo de marketing ele acontecia em São Paulo. As grandes empresas de tecnologia estavam todas baseadas aqui, né? Então, rapidamente, eu vim para São Paulo, trabalhar em São Paulo, comecei a trabalhar basicamente com marketing para produtos, né? Na Tricom, que não existe mais hoje. É uma empresa que foi comprada depois pela HP, mas era uma empresa que oferecia produtos de conectividade, de rede, e foi uma experiência assim, muito bacana que eu pude realmente entrar numa área de marketing, começar a conhecer ali toda a sua grandeza e como que a empresa colocava os seus produtos à disposição do cliente em uma época completamente diferente de hoje, né? Depois, mais para frente também, eu segui a minha carreira em marketing para produtos, onde eu tive a oportunidade aí também de trabalhar na Cisco, né, que é uma gigante aí de tecnologia e que também trabalha com conectividade, conexão dos clientes. Então, ali eu pude entrar no mundo dos canais, né, dos parceiros de venda da Cisco, de como a gente conectava todo aquele ecossistema para posicionar soluções, posicionar os produtos da Cisco junto aos clientes, que era uma base gigantesca, né? Então, a gente tinha ali um trabalho também de comunicar e levar as soluções através dos parceiros para os clientes. E depois eu fui um pouco para o lado de produto também, mais software. Então, eu comecei a trabalhar na Citrix. Eu fui responsável aí pela operação aqui no Brasil de marketing, a parte de marketing.
e era onde a gente também era um processo de um trabalho de geração de demanda, comunicação para os clientes, para vender o que a gente chama de desktops virtuais, servidores Tá. virtuais. Então, foi uma experiência bem interessante. Não com aquele produto físico, mas já entrando no mundo de software, né? Então, ali, trabalhando em todo esse ecossistema. E aí, em 2017, veio uma grande disrupção. Eu sempre trabalhei em empresas. Comecei numa empresa mineira, depois passei por 3 empresas de origem americana, né? E aí recebi o convite para trabalhar numa empresa espanhola, que até então eu não conhecia. Então, eu recebi um convite aí para trabalhar na Everest, que é uma empresa que tem 30 anos, né? Tem 30 anos no mercado de consultoria. Ela foi comprada em 2014 pela NTT Data e eu fui convidada ali em 2017 para criar a área de marketing. Então, a Everest, na época, ela não tinha uma área de marketing. Aquilo me chamou muita atenção, me interessou. 2017 ali, né? 2017, né? Tá. Ela ainda era Everest, porque o processo de rebrand da Everest, a NTT comprou em 2014, mas o processo de rebrand aconteceu em 2021. Tá. E eu entrei em 2017 para construir a área de marketing e comunicação da empresa. Já existia uma área de comunicação focada muito em comunicação interna, experiência do colaborador, mas não tinha esse trabalho de olhar para o mercado, de definir as estratégias de marca para o mercado brasileiro, de approach para os clientes, enfim. Então, a gente construir tudo ali do zero. Era uma folha de papel em branco e estou lá há 9 anos ainda construindo essa jornada, passando por várias transformações, né? A mais recente aí que a gente vai falar bastante hoje também, que é a inteligência artificial. E durante esse processo também que eu comentei um pouquinho, que foi esse processo de rebrand, né? Que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade também de liderar a operação num processo de rebrand aqui no Brasil, né? De troca de marca, de como que a gente mantenha todo o nosso escopo de serviço, o nosso relacionamento com os clientes que a gente tem e trazendo também aí um componente novo que é uma grande empresa japonesa em tecnologia, né? Então, foi bem interessante também liderar esse processo aqui no Brasil, não só para os nossos clientes, mas também, principalmente, porque quando eu assumi a liderança de marketing, é marketing e comunicação. Então, o meu escopo até março deste ano, de 2026, que é onde termina o nosso ano fiscal, terminou 2025, é o ano fiscal japonês, eu liderava a área de comunicação interna também. Tá. Então, todo nesse processo de rebranding, a gente não olhou só para o externo, para o cliente passar uma mensagem, mas internamente também, né? Para alinhar, né? Exatamente. Forma de comunicar, Exatamente. tudo, né? Então, foi uma experiência... São porta-vozes, né, ali, né? Todo mundo é porta-voz da marca, sim. né? Foi a primeira vez que eu liderei uma área de comunicação interna, também experiência do colaborador. Foi bem gratificante. Eu acho que a empresa, ela tem uma origem e ela tem o foco nas pessoas, Legal. né? Porque a gente vende o produto, né? Mas a grande parte é a consultoria, a implementação. Isso é feito por pessoas. Então, a NTT Data, ela tem esse foco muito grande em olhar para os seus colaboradores. Mais recentemente, eu entreguei aí essa missão de comunicação interna para a área de People, que é, né, como a gente hoje chama a nossa área de RH. Então, um pouquinho da minha história, né, da minha jornada até chegar aqui nessa conversa com você. Muito bom. Um pouquinho assim contado em alguns minutos, mas eu tenho certeza que tem um repertório gigante aí para a gente conversar e explorar. Mas, ô Flávia, só para... Eu acho que uma das primeiras coisas assim que eu acho que é interessante trazer é o que você vê de diferença, assim, porque você está na área de marketing e sempre trabalhou na área de tecnologia. Existe alguma diferença, assim, de marketing para tecnologia? Você vê, assim, que... Né? Eu acho que existe... Desafios próprios? Acho que sim, porque a tecnologia, ela muda muito rapidamente, né? A gente vive num intervalo muito curto, né? Daquilo que as empresas de tecnologia criam, né? Inovam, trazem de diferente e a velocidade que o mercado confia,
adquire e compra aquilo. Então, acho que a tecnologia, ela tem uma velocidade mais rápida de criação e também de você gerar confiança para o mercado adotar aquilo, né? Então, esse time é um time bem peculiar, assim, B2B para tecnologia. Esse é um diferencial, assim, quando você olha para outros tipos de serviço. Ou seja, o que a gente está vivendo hoje, assim, de mudanças gigantescas numa velocidade, num pace, assim, também muito rápido, você já está acostumada, então, basicamente, assim, falando, né? Sim, porque... É sua rotina desde sempre. E principalmente porque a NTT Data, ela tem esse viés e as empresas de tecnologia têm de inovar, sempre buscar o diferente, levar as ofertas diferentes para os nossos clientes. E isso muda constantemente. E você tem que adaptar o seu discurso, o seu speech, você tem que entender o negócio do cliente, o momento do cliente também para fazer essa conexão com o que a gente está oferecendo. Porque muitas vezes você está oferecendo uma coisa que o cliente não está pronto, né? Então, essa tradução do momento do cliente com o que a empresa de tecnologia está gerando é um intervalo que você tem que administrar super bem. Então, acho que ele é um pouco mais ágil, considerando alguns outros mercados, né? As soluções, elas não têm um longo prazo de vida, né? Ela se transforma, ela se modifica, vem novas tecnologias, vem novas ferramentas, novos parceiros que nos ajudam a esticar esse processo aí da tecnologia. E isso tanto externamente como internamente também, né? É um Sim. trabalho duplo ali também, né? Que nem você estava falando, né? Não só a questão, por exemplo, você falou do rebranding, mas eu imagino também que nessa parte de avanço tecnológico, internamente, por exemplo, quem está na linha de frente vendendo, precisa saber exatamente ali como vender e como posicionar, né? Não só como quem está vendendo, mas a gente trabalha com times densos dentro dos nossos clientes. Times que entram para desenvolver um projeto, né? E eles precisam a parte de capacitação e treinamento dessas pessoas tem que ser constante para acompanhar essa tecnologia, porque senão ele não vai conseguir entregar essas atualizações dentro dos projetos que que a empresa já esteja trabalhando dentro do cliente e com o olhar de o que vem do futuro, né? Que eu acho que é um pouco do que como uma consultoria deve agir, né? Você trabalha um cliente, um projeto grande, um escopo para transformar alguma área, mas a gente precisa olhar para o futuro, trabalhar como advisor para o cliente. Isso implica um treinamento, não só uma capacitação, não só da força de venda, quem está ali em contato com o cliente para entender e levar essa informação para o cliente, olhando para o negócio dele, mas também as pessoas que estão ali trabalhando no desenvolvimento das soluções. Né? De estar sempre treinada, sempre olhando para o futuro. Isso sempre foi assim, né? Acho que com a inteligência artificial isso está mais acelerado porque tudo muda todo dia. Mas olhando para a tecnologia em si, a transformação é diária. E olhando para o futuro, a gente estava conversando aqui antes de gravar, e você me contou que você acabou de voltar de um evento, certo? Sim. Esse evento foi o CMO Marketing Simpósio do Gartner, que aconteceu em Denver. Tá, legal. E foi muito, muito interessante, muito importante, acho que muito válido estar nesse evento. A gente está passando por um momento que a gente não tem todas as respostas, né? Então, você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que olhar o que o mercado está fazendo, o que o mercado está experimentando. E os Estados Unidos acaba sendo uma grande referência, né? De velocidade e antecipação no uso das tecnologias. Então, foram vários insights, assim, extremamente importantes, mas o que mais me marcou justamente foi esse novo papel que o CMO tem que desenvolver para liderar essa nova realidade, né? Como liderar a inteligência artificial e ao mesmo tempo liderar essa transformação junto aos seus times, né? Como que você transforma, como que você capacita, como que você não sobrecarrega os times, né? Então, foram vários insights, vários dados. Além disso, né, dessa transformação esperada no cargo de CMO, né, as novas capacidades para gerenciar essa época de mudanças tão rápidas e tão profundas, também o comportamento do consumidor, né? Isso.
que é os novos comportamentos dos consumidores, né? E o evento foi focado 100% em B2B. Então, existe aí uma tendência, sim, né, que cada vez mais os compradores, os clientes, eles vão cada vez mais pesquisar, buscar informação através da inteligência artificial, né? Mas foi se discutido muito também que a parte humana ela não vai deixar de existir. A interação, né? A gente estava falando um pouquinho sobre o que não se perde, né, com a inteligência artificial. A empatia pela necessidade do cliente. Isso você não vai descobrir usando agentes de inteligência artificial, de pesquisas. Isso você descobre num café, numa conversa com o cliente, num evento, né? Então, eu acho que foi extremamente importante estar para você entender onde que estamos com relação à inteligência artificial, mas também qual o próximo passo, o que a gente precisa fazer, onde a gente precisa olhar, além de liderança, olhar também para a inteligência artificial buscando resultados, né? Não começar por onde, vamos dizer, estamos hoje, né? Acho que a inteligência artificial nos trouxe várias possibilidades. A gente começou a utilizar as ferramentas, mas muito sem olhar para o que ela traria ali no final, né? E a gente hoje, acho que a gente se encontra aí num vale que foi muito falado lá no evento, que é justamente o vale de onde as empresas começaram a gerar muito conteúdo, muita informação através da inteligência artificial e ficamos ali stuck, né? Ficamos parados nesse vale porque não foi olhado antes o que eu espero com com a adoção da inteligência artificial. Um hype, talvez, ali, um FOMO, exatamente, né? Exatamente. Todo mundo surfando esse hype, quero experimentar, quero usar, vou começar a implementar, mas, né... Sem um objetivo claro Sem ali. objetivo claro. E agora foi bem tratado esse tema de como a gente começar o caminho ao contrário, olhar para quais são os outcomes, quais são os resultados que a gente quer buscar com aquilo e implementar a inteligência artificial olhando para todos esses pontos. E trazendo resultados Sim. óbvios ali, né? Sim. No lado pessoal, assim, como você está, Flávia, usando a inteligência artificial, assim, qual a sua relação? O que você vê de, tipo, esse aqui é muito legal, esse aqui não, esse aqui, pera lá, vamos botar uma rédea curta aqui. Tá, falando da Flávia, no pessoal, eu tenho usado muito para ajudar na produtividade de alguns temas que anteriormente eu precisava da ajuda de outras pessoas, né? Principalmente pesquisas, né? O uso dessa inteligência que a inteligência artificial nos traz quando você precisa de fazer um planejamento de marketing, né? Hoje é muito mais fácil você usar as ferramentas corretas, buscar informação, fazer comparativos. Então, acho que tem muita informação mais fácil na mão para te ajudar, né, a criar um planejamento. E, é claro, isso não se faz sozinho, né? E aí tem toda a experiência, os inputs que eu tenho como empresa, unindo esses dois mundos, eu acho que, assim, tem facilitado bastante. Dados. Há um tempo atrás eu tinha vários dashboards, né? Então, para controlar, para acompanhar, né, o que a área de marketing estava produzindo, quais os resultados, e isso demorava demais para chegar na minha mão. Demorava muito para chegar. Os dashboards eram ferramentas que muitas vezes não se comunicavam. Então, hoje eu consigo, através de agentes de inteligência artificial, receber essas informações de uma forma mais rápida e mais consolidada que me ajuda a tomar as decisões. Eu não preciso esperar tanto tempo para entender que aquela campanha não está performando bem se eu tenho acesso aos resultados dela mais rápido. Isso tem acelerado muito as tomadas as minhas tomadas de decisão de onde investir. Acho que preparação também, acho que eu tenho usado bastante algumas ferramentas para ajudar na preparação de material, apresentações executivas. Nossa, isso é ótimo. Nossa, como facilitou, né? E deixa eu te falar, é uma coisa que eu gostava até de fazer, assim. Não era uma coisa que era... Mas tomava muito tempo. Exato, tomava né? muito tempo. E hoje parece que é tipo uma liberdade, assim, né? Porque você tem tanta coisa. Sim. Isso é uma outra percepção que eu tenho, assim, também. Não de... Mas a inteligência artificial, realmente, ela facilitou muito a nossa vida, né? Tem facilitado muito a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, também, eu sinto que
potencializou, mas aumentou também carga, né? Porque você absorve muito mais coisa, né? Sim, Então, cada sim, tempinho economizado ali é ótimo para você sim, focar no sim. próximo, assim, né? E é mais ou menos o que a gente estava falando aqui antes, né, você também você não pode mergulhar no mundo das maravilhas da inteligência artificial, né. Tá, sim. Eu acho que é importante você olhar para o que realmente vai te ajudar no seu dia a dia, né. Então acho que essa análise de dados, ajudar nas apresentações e muito também, te ajudar ali no por exemplo, eu fiquei fora a semana toda, então quando eu cheguei, no sábado, eu fui olhar meus e-mails e pedi para o Copilot priorizar quais os temas que era requerida uma maior atenção minha. Sim. Então eu tenho feito alguns testes nesse sentido para não precisar de ficar abrindo e-mail por e-mail, né, priorizar algumas ações. E outra coisa também que eu tenho utilizado bastante na criação de roteiros, né, Ah, quando a gente vai para um grande evento e precisa de fazer toda a abertura, né, e dar um direcionamento para um keynote speaker. Então acho que isso, nossa, mudou, assim, drasticamente, né. Você coloca seus inputs, seus insights, e ela te ajuda a encontrar um caminho mais rápido e um caminho claro, você tem que olhar para aquilo, revisar, ver se faz sentido, mas acelerou. Então eu tenho usado muito, nessas funções hoje como para o pessoal. eu acho que é importante isso, né? A revisão, né? Porque eu acho que às Sim, vezes algumas sim. pessoas acham que a ferramenta de inteligência artificial veio para substituir o humano, ou para pensar por você, ou para Não. fazer por você necessariamente, mas não necessita de uma revisão ali, né? Sim, Também, sim, né? Isso é muito importante. tem um componente muito importante que é essa que a inteligência artificial, essa percepção do tudo que a inteligência artificial coloca, nem tudo é aceitável, né, ela Uhum. tem que conversar com o seu branding, ela tem que conversar com a perspectiva do seu cliente, daquele setor, se você está fazendo alguma coisa, alguma campanha, algum evento para um setor específico, você tem que ter um conhecimento também para trazer alguns inputs necessários. Precisa de uma revisão, né. Eu acho que ela ajuda muito, ela economiza alguns caminhos, mas existem funções ali que ainda permanecem conosco, né, essa percepção, essa empatia pela temática, pela, necessidade do cliente, enfim, eu acho que tem vários temas que ainda, assim, permeiam aí na nossa no nosso olhar como humano. Ô Flávia, pensando, né, durante aí a sua jornada também, você passou por diferentes áreas da tecnologia, pensando no marketing. E aí é uma pergunta que talvez eu já pergunte dando uma resposta, a maior ruptura em termos de velocidade e de mudança mesmo é hoje, né, com a inteligência artificial, né? Mas o que que você sente, assim, nesses anos de marketing de tecnologia que realmente mudou, assim? Quais foram as rupturas ou o que que é diferente hoje do marketing Uhum. com a inteligência artificial? Acho que diferente das rupturas, das 3 outras rupturas que eu comentei anteriormente, a inteligência artificial ela entra num território que o marketing considerava como seu, né, Tá. que é a criatividade, a questão de você analisar, fazer análise de mercados, criação, né, principalmente a parte de design. Era um território, Muito humano, né? muito humano e muito de marketing, né, e a grande questão é o que sobra para o ser humano, como que a gente, segue junto nessa jornada de transformação com a inteligência artificial, com o humano fazendo parte de tudo isso. E essa é o grande momento que a gente está vivendo, a Uhum. gente está descobrindo qual é esse limite, onde a gente usa a inteligência artificial no marketing e como que o humano se conecta a tudo isso, né. Então, o que foi diferente? A velocidade. A gente não teve muito tempo, né? As opções foram chegando, a velocidade de transformação foi muito grande. Outro tema também extremamente importante foi a forma como as pessoas reagiram a isso, aos times, né? Muitas pessoas tem um grupo que se sentiu extremamente motivado com as possibilidades de ferramentas que elas teriam a partir de agora, mas existem pessoas que se sentiram estressadas porque conseguiram Ameaçadas, né? ameaçadas, né? E isso acaba gerando um estresse.
Então, acho que lidar com toda essa transformação, ela é diferente nesses pontos, porque ela mexe realmente com dentro do marketing, ela mexe com temas que eram nossos, né. E hoje você tem que dividir e você tem que estar aberto para trabalhar com essas novas ferramentas, né, e complementar com aquilo que a inteligência artificial ainda não faz, né, que é a nossa percepção de a ética, de entender que se aquela campanha ela está ferindo algum tipo de, conceito, algum tipo de, posicionamento no mercado, então o humano ainda precisa de olhar para essas frentes. A questão também da, eh, conexão e empatia Tá, com o cliente, né, eu acho que isso, continua 100% humano, né. É um dado inclusive do Gartner que os clientes, a as pessoas que compram tecnologia B2B hoje, 45% delas hoje, 45% elas navegam nas ferramentas de AI para buscar informação da empresa sobre as soluções, mas 79% delas ainda buscam por um representante da empresa para falar, para realmente, entender, alguém para conversar sobre as dores que ele tem e como que aquelas soluções endereçam. Então isso, não deixa de ser humano. Eu acho que isso a gente não vai perder nunca, eu acho que é uma das características, né, essa questão de você estar presencial com o cliente, de você estar próximo do cliente. Mas enfim, é uma a ruptura, porque ela mexe no cognitivo, né. Ela ali, está assumindo tarefas que antes elas não tinha ferramenta que conseguia executar, então isso gera uma disrupção muito grande. E, além disso, além da gente o marketing estar experimentando, de estar testando, de estar usando, a gente ainda tem que transmitir essa mensagem para o mercado, né. sim. A gente está consumindo, mas ao mesmo tempo, como empresa, a gente tem que ir ao mercado e ajudar também os nossos clientes a encontrar esse caminho nas suas jornadas, né. É um trabalho, isso nunca tinha acontecido antes, ao mesmo tempo que eu implemento a inteligência artificial na minha área, eu tenho que, colocá-la ao mercado. Eu tenho Sim. que explicar, eu tenho que, falar para os clientes, nós temos que nos posicionar como que a NTT é um advisor para, ajudar nessa transformação e encontrar o melhor caminho para o uso da inteligência artificial em suas operações. Você estava me contando antes, acho você está liderando um time de quase 30 pessoas, né, ali, né. Exatamente. E imagino que é um time que faz uso também de inteligência artificial, Sim, né. sim. Você como líder ali, você na liderança, assim, existe alguma coisa que você limita e fala assim: "Não, isso daqui é indelegável", se é que existe essa palavra, mas isso não pode ser delegado para a inteligência artificial, isso é exclusivamente humano. Eu sei que você citou algumas coisas assim, Uhum. mas você nessa posição, assim, você vira e fala assim: "Ó, gente, orientação é, isso daqui é humano e por enquanto não substitui, não vai substituir". Tem alguma coisa que você consegue pensar assim de Tem sim. Eu acho que tem alguns temas que não dá justamente para delegar. Eu acho que uma delas que eu comentei, que é você olhar para seja para um texto, seja para uma campanha, tá, entender se ela conversa, sim, com a marca, né, apesar da inteligência artificial ela conseguir se você desenvolve ela para entender o tom da marca e o tom da empresa, ela consegue trazer, mas isso não exclui você rever aquela mensagem, rever sim, aquele texto, rever aquela imagem, se está adequado, se ela está dentro do guide, se ela está passando a imagem que a empresa construiu durante todos esses anos. Então eu acho que esse tema não dá para delegar, né. Eu acho que também um tema que pega bastante é a questão da promessa, né, da tá, promessa. Então, se você, de repente, está, revisando, a inteligência artificial te gera um documento baseado, em uma campanha, algo que você vá fazer, e ela, traz algum tipo de funcionalidade, algum tipo de promessa que não é, verdadeira, que tem alguma distorção ali. Então eu acho que as pessoas, elas têm essa capacidade por estar dentro da empresa e saber, o nosso tom de voz, como as ofertas são inseridas no mercado, eu acho que isso também a inteligência artificial ainda não vai conseguir,
cobrir, né, e precisa de uma revisão humana. E aquilo que a gente estava conversando também, de que as experiências que a gente proporciona para que o cliente tenha contato com as nossas soluções, isso é difícil substituir. A gente gosta de ouvir o cliente, Tá. saber das dores, e isso, a parte de eventos, hoje a gente faz por ano mais de 100 eventos, dentro da NTT Data Brasil. Bastante É evento, hein? muito evento, porque existe essa necessidade. Por mais que as suas campanhas consigam trazer as funcionalidades, traduzir as necessidades do cliente naquelas funcionalidades, o cliente, ele ainda quer falar com você. Ele quer ver, ele quer discutir, ele quer que você ouça as necessidades dele. Essa conexão com eventos, a gente acabou de fazer um evento agora em São Paulo, tem 2 semanas, e a gente recebeu 2.500 pessoas. Claro, a temática central foi a inteligência artificial, mas o evento, o coração do evento foi a nossa área de experimentação e de Sim. demonstração das tecnologias. O cliente queria ali sentar, explicar para ele qual era a dor dele, e junto com as nossas equipes de pré-venda, de engenharia, desenhar ali como que a gente poderia ajudar. Então eu acho que isso não vai mudar. A gente vai permanecer humano ainda com relação a ter esse contato, ter essa interação face to face com o cliente. A inteligência artificial vai ajudar como a gente transmitir e traduzir um pouco melhor essa porta de entrada para conversar com o cliente, mas a finalização, ainda mais quando você fala de B2B em tecnologia, você tem que ter esse contato Sim. humano. Então, acho que a área de eventos, ela vai ser muito pouco impactada, porque as pessoas querem estar, querem falar, querem se encontrar. E eu acho que você trouxe isso muito bem aqui quando a gente estava conversando, e até também algumas coisas que a gente conversou antes aqui, que esse processo de venda é através de relacionamento, né? Não tem como. É uma conexão que você cria ali, né? E muito disso, questão da confiança, né? Sim, Que você sim. mencionou. Então, eu vou confiar nesse projeto porque eu confio em você, né? Eu vou confiar nesse produto porque eu confio em você, né? Acho que é essa relação. Inclusive, até, acho que quando a gente pega, assim, a história das marcas, que elas foram ficando mais humanas, né? Exatamente por isso, né? Para gerar essa conexão de valores, de confiança, né? sim. Muito bom, Flávio, muito bom. Tô adorando o bate-papo aqui, tô aprendendo muito para variar, que eu acho que isso é muito legal. E estamos, você vê, o tempo passa rápido. Quando a tempo gente se passa, diverte, né? já tá batendo aqui já o E horário olha que a gente nem pegou o cafezinho ainda, hein? Exatamente, exatamente. Ô, Flávia, vamos pro encerramento aqui, né? E toda vez que a gente faz esse encerramento, a gente deixa um conselho, alguma coisa, né? Tipo uma dica para a audiência. E uma das coisas, assim, como a gente está em momentos de ruptura e velocidade intensa, a gente pede para o convidado trazer assim, olha, para a nossa audiência, para o executivo que tá escutando aqui agora ou assistindo a gente aqui agora, qual 1, 2, 3 conselhos que você dá, assim, de decisões para a semana que vem? Tipo, terminei de escutar, já tenho que estar pensando nisso para a semana que vem, porque isso vai ser muito importante para a perpetuidade do negócio, para o futuro desse negócio, enfim. Daí eu queria isso, assim, de você, assim, como contribuição final aqui para gente. Bem, eu tenho uma aqui que eu gostaria muito de compartilhar, que é o que eu tenho praticado muito e é uma forma de agir da empresa, da NTT Data, Tá. que é nós precisamos de ser empáticos com os nossos times, né? Porque o que está acontecendo? A inteligência artificial, a gente, né, requer que os nossos times, além de estarem utilizando, que aprendam e que se liberem teoricamente para fazer outras coisas. Então isso gera um estresse de demanda em cima das pessoas, e as pessoas ainda estão aprendendo a usar, né? Estão fazendo testes, experimentando. Então eu acho que é esse olhar para o time de ajudá-los a encontrar também a jornada dentro da inteligência artificial. A empresa tem um papel extremamente importante. Há cerca de 1 ano e meio atrás, a NTT Data lançou trilhas de conhecimento para inteligência artificial. Você Legal. ia fazendo essas trilhas e adquirindo cintos, White Belt, Green Belt, Yellow Belt.
E foi muito interessante porque eram obrigatórios esses treinamentos, porque a empresa precisa que todos os seus colaboradores saibam utilizar, tenham interesse em utilizar, porque vão aplicar no dia a dia, né? E a empresa não quer deixar ninguém para trás. Ela quer que as pessoas realmente se especializem e comecem a usar em benefício da empresa. Então, tem essa parte da empresa, sim, a empresa precisa de olhar para os seus colaboradores e ajudar nessa jornada, mas também incentivar que as pessoas busquem também esse conhecimento por si, né? Não esperem. Então, eu sempre, em todas as oportunidades que eu tenho com o meu time, a gente sempre conversa muito abertamente sobre a inteligência artificial, os impactos que ela vai trazer e como nós, todos nós, não só quem eu lidero, mas eu me coloco nesse lugar também, como que a gente precisa de acompanhar essa transformação e estar aberto a experimentar, errar, mas olhar para o futuro abraçando a inteligência artificial, o benefício nosso e não só da empresa, mas da sociedade também. Então, eu acho que é esse olhar mais empático para os times, que eu vejo muita gente preocupada, muita gente intensa. Então, tenha conversas francas com o seu time. Nós vamos por este caminho. Então, hoje, na sua área, independente se é uma área de marketing, uma área de RH, uma área de produção, de delivery, qual que é o caminho, né? O nosso futuro, o planejamento, a gente está planejando onde a gente quer chegar como marketing e como que a inteligência artificial e você vai fazer parte desse processo, não excluir as pessoas. Legal. Eu acho que isso é um insight que eu acho extremamente importante, a gente não deixar essa sobrecarga estressar as pessoas e elas se sentirem excluídas desse processo de transformação. Uma bela de uma segurança psicológica para as pessoas aí sim, nesse processo, né? Que é sim, assustador, é ambíguo, é sim, complexo. Muito sim, bom, muito sim. bom. Flávia, costumo brincar que é uma lembrancinha, mas nem tão lembrancinha assim, mas isso daqui é uma forma de agradecer de você ter vindo participar com a gente no Futuro Vem do Futuro, de ter contribuído tanto Muito assim, com obrigada. tantos, enfim. Muito E aí obrigada. tem Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que só simpático. abrir, tem um livro aí que eu acho que você vai gostar Eu sou uma bastante. Eu sei que devoradora de livros. você vai gostar bastante, que é o Com a Inteligência ali do Ethan Mollick, e um A vida e chocolatinho o trabalho também. com AI. Ethan Mollick. Muito bacana. Não li esse ainda. Você vai adorar, Muito de verdade. obrigada. Pelo tudo que a gente conversou aqui, eu tenho certeza que é a sua cara esse livro. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo convite Imagina. e por poder estar aqui discutindo mais um tema aí que certamente todos nós estamos descobrindo junto, trabalhando junto para encontrar a melhor forma aí de seguir os próximos meses, os próximos dias e tenho certeza que o ser humano ele vai conseguir trabalhar bem, fazer a inteligência artificial trabalhar bem para ele. E novas oportunidades surgirão com certeza. Ótimo, ótimo. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui com esse fechamento assim, e eu acho que uma decisão que ficou muito clara aqui é olhar para o time, dar sentido aí para essa jornada e muita empatia também, que eu acho que essa é uma das muitas contribuições que a Flávia trouxe aqui. Esse foi mais um episódio aí do Futuro Vem do Futuro, né? O podcast oficial da MIT Sloan Management Review Brasil. A gente tem muito mais episódios vindo por aí também, então continua acompanhando, continue aí comentando, curtindo, compartilhando para quem tem que escutar um pouquinho mais disso, viu? Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio.